boa noite. Estamos ao vivo para todo o Brasil e na bancada do Roda Viva temos como entrevistadores a doutora Salete Somariva, que é desembargadora e vice-corregedora-geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Cristine Pérez, que é repórter do jornal Valor Econômico, Percival de Souza, que é jornalista, escritor e comentarista da TV Record, o Fausto Macedo, que é repórter do Estado de São Paulo, o doutor Maris de Oliveira, que é advogado criminalista, o cartunista Paulo Caruso, além de tuiteiros e convidados especiais. Estamos prontos para receber perguntas e sugestões pelo Twitter. Boa noite, ministro. Obrigado por ter vindo. Eu queria saber do senhor que o Código Penal, 72 anos de existência, foi feito durante a ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo, depois foi meio emendada várias vezes na democratização de 45, na ditadura militar. Enfim, é um código antigo que rege muita coisa e ele é muito vasto. Ele se posiciona sobre penas de eutanásia, jogo do bicho, caracterização do jogo do bicho, caracterização do terrorismo, caracterização de milícias, aborto, maioridade penal, qual é a idade. Eu queria saber o que orientou os senhores da comissão para fazer essa reforma. A adaptação aos tempos atuais, a Constituição de 88, que já vai fazer 35 anos, os tratados internacionais do Brasil, o que orientou a essas modificações? Exatamente isso, Mário. Primeiro, Código de 70 anos não diz respeito mais aos anseios da sociedade em relação à lesividade social pela prática de condutas delituosas. Nós tínhamos como meta, primeiro, adaptar o Código Penal à Constituição de 1988, 22 anos depois. Adaptar o anteprojeto do Código Penal aos tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil em matéria penal e que foram internalizados no nosso sistema jurídico através de aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional e promulgados por decreto presidencial e, portanto, com força de lei ordinária, e o Brasil geralmente não cumpre com seus tratados internacionais, e, além disso, fazer com que o Código Penal fosse o centro do sistema penal brasileiro. Ou seja, aquelas 122, 125 leis extravagantes, especiais, esparsas, que visaram em determinados momentos atualizar o Código Penal, mas acabaram por fazer uma colcha de retalhos ininteligível para o cidadão comum e também ininteligível, em boa parte, para os próprios operadores do direito. Para essa missão, e o Código e a Comissão saiu criada dentro do Congresso Nacional, essa é uma grande vantagem, não foi uma comissão criada no Executivo, como outras tantas o foram, através do Ministério da Justiça, e nós tivemos um objetivo: nenhum tipo penal, por mais polêmico que fosse, nenhum tabu deixaria de ser observado pela comissão, nem que fosse para concluir, num determinado momento, que tal ou qual tipo penal não tinha condições de ser implementado naquele momento. Ou seja, não era oportuno e nem conveniente criminalizar esta ou aquela conduta. Foi esse, basicamente, o escopo da comissão e aquilo que o Senado esperava de nós. Agora, como é que vai se fazer, como é que é a mecânica disso? A comissão levou 7 meses para reformular uma coisa antiga, capenga, essa coxa de retalhos que o senhor falou. E agora? E para votar isso no Senado, como é que vai ser feito? Tem um prazo? É possível chegar a alguma conclusão? Bom, o processo legislativo, ele é burocrático e é complicado pela sua própria natureza. Até porque o debate vai se dar exatamente com os representantes do povo e mais, tratando de temas polêmicos que não foram tratados anteriormente por nenhum diploma de índole penal. Agora, há uma intenção do presidente do Senado Federal de aprovar ainda nesse semestre, pelo menos no âmbito do Senado, aprovar, com as modificações que forem cabíveis, o hoje já projeto do Código Penal. Já há uma comissão especial de 10 senadores, oriundos da Comissão de Constituição e Justiça, que já está examinando essa matéria, já está promovendo audiências públicas.
Mas é verdade que ainda terá que passar pela Câmara dos Deputados. E aí o espectro é maior, o número de representantes é maior. E certamente nós estamos num período eleitoral. O ano que vem talvez seja um ano também de debates. Agora, a minha expectativa é que no ano de 2013, com as modificações pertinentes, nós tenhamos um novo Código Penal digno da sociedade de hoje, projetado para o amanhã. Ministro, agora colocando as coisas no chão, os pés no chão, o senhor é a favor da pena de morte? Claro que não. Por quê? Isso faz parte primeiro, da cultura jurídica e moral brasileira. Pena de morte não criou nenhum resultado nos poucos países que ainda a adotam. É aquela velha história. É melhor absolver um inocente do que condenar, absolver um culpado que condenar irremediavelmente um inocente à morte. O senhor dizia ainda há pouco que é um grande anseio da população, né? Veja bem, todas aquelas manifestações da população no site Alô Senado, que funcionou durante os trabalhos da Comissão dos Juristas e durante agora o trabalho parlamentar, eu diria que 90%, talvez até um pouco mais, das manifestações do cidadão que ofereceram sugestões foram no endurecimento da lei penal. Foram preconizadas pena de morte, prisão perpétua para alguns crimes, ou seja, reflete a sensação de insegurança e a sensação de impunidade que vive a sociedade brasileira. Agora, evidentemente que um diploma legal, por mais claro, por mais objetivo que seja, não vai solucionar essa problemática que diz respeito a políticas públicas do Estado como um todo. Agora, ministro, o senhor acaba de dizer que nós tivemos audiências públicas. Eu gostaria de ter uma ideia do pensamento que chegou ao conhecimento da comissão, não exatamente do mundo jurídico. Eu queria ter uma ideia do olhar de fora sobre essa questão. E se a comissão cedeu em algum ponto. Por exemplo, é a proposta da comissão, por anteprojeto do Código, aumentar o teto da pena máxima de 30 para 40. O que norteou a comissão a tomar essa decisão, por exemplo? Veja bem, hoje no Brasil nós temos condenações de 100 anos, mas que não pode ultrapassar os 30 anos. Até porque temos progressão de regime e o limite máximo do encarceramento é 30 anos. Dentro da comissão, nós não tivemos sempre unanimidade. As discussões foram acirradas, muitas vezes decididas através de consenso e outras vezes até pelo voto. Mas nós tínhamos uma situação que era inegável. Por exemplo, alguém condenado a 100 anos de prisão não pode passar dos 30 anos. No primeiro dia de encarceramento, ele comete um homicídio dentro da prisão. E aí, houve o consenso da comissão em aumentar em até 10 anos o período máximo, ou seja, até 40 anos. Dentro dessa perspectiva de que pode ser cometido um crime já depois da condenação por um tempo muito grande. Ministro, o senhor falou de uma questão que me aflige muito. Como cidadão, como advogado, 40 anos de profissão, que é a questão do direito penal. Qual é o fim do direito penal? O direito penal é um instrumento de combate ao crime? Ou o direito penal é também um instrumento pró-inocente? Um instrumento para garantir a inocência? Garante e determina a culpa, mas também garante e determina a inocência. E a população não enxerga assim. E com isso nós estamos, em relação ao crime, no meu entender, há anos enxugando o gelo. O crime aumenta, clama-se por leis mais agressivas, penas maiores, e este código aumenta a pena de alguns crimes, e bastantes, um número considerável. Onde nós vamos chegar com isso, ministro? O senhor falou em políticas públicas. Exatamente. E o Código Penal não pode executar políticas públicas. Então, lhe pergunto, o que fazer? Vamos aumentar as penas? Vamos clamar por políticas públicas? Veja bem, o Código também aumentou as penas para alguns tipos penais que hoje exigiriam um maior vigor.
descriminalizou uma série de condutas, revogou uma série de leis, Lei da Segurança Nacional, Lei de Contravenções Penais, etc. Mas o Código Penal talvez seja, e os jornais dizem isso, o diploma jurídico mais importante depois da Constituição. E ele não tem, a finalidade não é punir, é ter um código de condutas para uma sociedade e que é importante porque talvez defina, delimite a intervenção do Estado naquilo que é mais sagrado ao cidadão, que é a sua liberdade. Mas a sociedade não pensa assim. Ela quer punição, ela quer pena de morte. Não é? Talvez a sociedade pense que um bom diploma legal, um bom tipo penal, leis e penas mais rígidas solucionem a questão. Não. Um Código Penal bem feito, inteligível para o cidadão, inteligível para os operadores do direito, ele é apenas a plataforma para uma aplicação adequada da lei. Agora, se nós não tivermos políticas públicas voltadas para o aparelhamento da polícia, através de melhor remuneração, melhor formação, perícias técnicas mais adequadas. Se não tivermos políticas voltadas também para um Ministério Público mais atuante e mais incisivo quando se trata de apurar crimes graves. Um judiciário que não tenha esta demora na resposta judicial, em especial na resposta penal, independentemente da ampla defesa e do princípio democrático da ampla manifestação defensiva. Na prevenção, do esclarecimento da população. Isso são políticas que demandam o judiciário, mas demandam o legislativo, demandam o executivo, principalmente na degradação, na situação calamitosa dos nossos presídios. Ministro, como é que o senhor caracterizaria a posição política desse anteprojeto? As palavras são um pouco gastas, mas o senhor caracterizaria a posição do Código Penal na proposta dos senhores? Liberal, progressista, punitiva, restritiva? O que é? Eu diria que a filosofia geral. É um código moderno, é um código justo, que pretende penalizar com mais severidade aquelas condutas que tenham alta lesividade social, ou seja, aquelas cometidas com violência contra a vida, contra a saúde, e que também lesem, que tenha lesividade social em termos amplos, inclusive no patrimônio público. Agora, nós também pensamos em que a pena de prisão seria a última das penalidades impostas, ou seja, é um código que possibilita a aplicação de penas restritivas de direitos, as chamadas penas alternativas, privilegia a multa, privilegia a recuperação dos bens desviados quando se trata de patrimônio público. Eu não gostaria de rotulá-lo, até porque a comissão nunca a rotulou. Agora, eu diria que é um código moderno, que é um código voltado para a sociedade do Brasil de hoje, com suas diferenças ideológicas, religiosas, filosóficas, econômicas e morais. Entregamos ao parlamento brasileiro, talvez, o código mais moderno que tenha sido feito até hoje em termos de política pública na parte geral, política penal, tipicidade, organicidade, ou seja, temos aqui um centro do sistema penal incluído num código, e mais, possibilitando que não haja mais essa proliferação de leis de ocasião. A cada crime, e o Maris talvez tenha referido isso, a cada crime que se comete e tem impacto na sociedade, imediatamente o Congresso edita uma lei sem técnica, com penas altíssimas, como foi a lei dos crimes hediondos, para satisfazer um segmento da sociedade, como se isso bastasse para solucionar um amplo problema que é social. Ministro, o que é que muda a coisa? Desculpe. Por favor. Eu acompanhei aqui as perguntas, evidentemente surgiu a questão da pena de morte e, apesar de que a sociedade clama por isso, mas acredito que nós ainda que trabalhamos com a justiça, por várias razões,
nós somos contra esse tipo de pena, porque enquanto não houver uma estrutura policial para que se elabore um bom inquérito, um inquérito trazendo para o processo todas as provas, enquanto não houver um sistema também penitenciário, já não digo adequado, mas pelo menos não tão caótico como o atual, nós não podemos pensar em penas dessa natureza. Agora, eu queria, ministro, cumprimentá-lo e cumprimentar também a todos aqueles que fizeram parte da comissão, porque realmente em tão pouco tempo, Vossas Excelências fizeram esse anteprojeto de uma forma brilhante, porque além da preocupação da codificação das nossas leis, que as chamadas leis extravagantes, né, e que elas proliferam, trazendo grandes dificuldades, inclusive, para os próprios operadores do direito, houve uma verdadeira transformação, porque vários tipos penais, já existia o crime, mas não existia o tipo penal no Código Penal. Então, houveram transformações significativas, com aumento de pena, e eu acredito assim que realmente esse código ele vai ser de muita importância, não só para todos os profissionais, como para o próprio Brasil. Eu acho que talvez a sociedade vá se resolver também alguma coisa em relação à sociedade. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, na verdade, o código, assim, o anteprojeto, ele trouxe temas complexos, temas polêmicos. E eu me refiro, por exemplo, à eutanásia, à ortoeutanásia, à homofobia e ao aborto, né? A eutanásia não era prevista como crime e hoje ela está lá no Código com uma pena, ela estava dentro do homicídio simples, né? A ortoeutanásia, ela não se constitui crime. A homofobia, ela prevê toda espécie de preconceitos, a maioria das pessoas pensa que é só com relação às opções sexuais, mas não, ela é um complexo, né, de atitudes e ações. Agora, eu questionaria Vossa Excelência sobre a questão do aborto, porque eu vejo que aqui no aborto existem duas questões. O nosso Código Penal antigo previa que poderia ser feito o aborto em duas situações, em caso de estupro ou quando a mãe corresse risco de vida. Há pouco tempo, né, houve aquela decisão do Supremo que positivou também o aborto do feto anencefalo. E agora o anteprojeto traz um novo tipo aqui, autorizando também o aborto quando a gestante tiver até a 12ª semana de gravidez, se não houver, se for atestado por um médico, um psicólogo, que ela não tem condições, eu acredito que essas condições devem ser materiais e morais, ela poderá fazer o aborto. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, aqui, na verdade, essa questão do aborto, essa modificação quanto ao aborto, ela prevê uma questão social, a longo prazo, com certeza, porque nós sabemos, evidentemente, que essas crianças nascidas de um meio onde o pai e a mãe não têm condições morais e materiais, lamentavelmente, ela vai furtar com 6 anos para se alimentar e ela vai ser o marginal de amanhã. Então, aqui nós nos deparamos com uma questão social. De outro lado, nós nos deparamos com as questões religiosas. A igreja muito debate essa questão do aborto, né? Já com a questão do anencefalo, as sociedades espíritas também se manifestaram contra, a bancada evangélica também, com certeza, contra essa questão. E eu, então, pergunto a Vossa Excelência, diante desses dois problemas, das reações que haverão do lado religioso, do aspecto religioso, mesmo uma parte da sociedade, e considerando a questão social, o que Vossa Excelência me diz? Acha que vai passar, que no Senado esse artigo que muda a questão do aborto vai receber assim vai ser bem recebido ou vão haver muitas polêmicas? Posso emendar a pergunta? O senhor é a favor do aborto? Não, primeiro, eu acho que o aborto descriminalizado totalmente, hoje, no Brasil, ainda não é uma questão pertinente. A ONU preconiza o aborto como uma questão de saúde pública e não de uma matéria de interesse do direito penal. Eu não chegaria a tanto. Agora, desembargadora Salete, essas matérias todas polêmicas, no decorrer dos trabalhos do Código Penal, todas elas foram divulgadas semanalmente pela imprensa.
Todas as sessões deliberativas, eu disse agora há pouco, foram feitas nas salas de comissões do Senado Federal, com a presença do público, com a presença da imprensa. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Valor Econômico, estavam diuturnamente acompanhando os nossos trabalhos e transmitidos pela TV Senado ao vivo e a cores. Ou seja, essa matéria, ela é uma matéria que foi já debatida no âmbito da comissão, em audiências públicas, evidentemente com embates, digamos assim, fervorosos de lado a lado. O aborto continua sendo crime. Isso é bom que se diga e se esclareça para o cidadão. Aborto é crime. O que o Código fez foi ampliar as possibilidades do chamado aborto legal. Não só protegendo a vida da gestante, mas também a saúde da gestante. Aqueles fetos portadores de anencefalia ou doenças análogas que inviabilizam a vida extrauterina. Aquele aborto que é feito por fraude na reprodução assistida, sem o conhecimento da gestante. Aborto a pedido da gestante com até 12 meses de gestação, quando ela não tiver condições psicológicas, ou seja, a condição psicológica, o estado psicológico aqui é patológico. Aquele decorrente, por exemplo, do uso desmesurado de entorpecentes. E as condições materiais, ministro? Aquelas a mulher mães que não tem condição material. aquelas mães que perambulavam na Cracolândia, que todos vimos. Eu acho, Marisa, que as condições materiais estão incluídos, é um componente da condição ou da falta de condição psicológica. Só a falta de condição material por si só não é contemplada pelo Código. E, enfim, essas questões todas estão para serem debatidas. E agora, respondendo à pergunta, Salete, é claro que o Senado, representantes do povo, são mais suscetíveis a essas questões. A pressão vai ser grande, já é uma pressão muito grande, principalmente quanto ao aborto da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, de outras igrejas, aqueles que têm a concepção moral, filosófica, de que o direito à vida do feto é maior do que o direito da gestante em relação ao seu corpo. Tudo isso agora está nas mãos dos representantes do povo. A comissão teve, sim, alguma dificuldade em fazer esse quadro geral, mas nós não descuramos de enfrentar de maneira incisiva cada um desses temas, e o aborto talvez seja o tema mais polêmico que vai ser debatido no Congresso Nacional, nesse hoje já projeto do Código Penal. A Cristine Prestes vai fazer uma pergunta, por favor. A sociedade vê na lei penal a solução da impunidade, mas não seria o caso de mexer no judiciário, que é, na verdade, quem na demora de julgar, em julgar os processos, acaba dando a sensação de impunidade, que na verdade não é nenhuma sensação, é um fato? Quer dizer, você tem o crime do colarinho branco, por exemplo. Raramente você vê o judiciário punir o crime do colarinho branco, em compensação as cadeias estão lotadas de gente que furtou ou que roubou para comer. Como é que a lei penal não consegue resolver esse tipo de problema? Veja bem, não é só o judiciário, é o executivo e é o legislativo. A desembargadora falou agora há pouco tempo. Homicídio, que hoje não é mais homicídio simples, é homicídio só porque não há homicídio que seja simples no anteprojeto. Não mais do que 10% dos homicídios praticados no Brasil chegam a ter o desdobramento de uma ação penal. Não há investigação, não há inquérito, não há persecução penal, ou seja, denúncia pelo Ministério Público, e o Judiciário tem, sim, as suas mazelas em relação à celeridade. As leis processuais possibilitam uma gama infindável de recursos, principalmente para o réu que tem condições financeiras de ter um bom advogado. Ou seja, o judiciário é elitista. E, evidentemente, que os presídios ficam abarrotados. Imagine se a polícia funcionasse, se o Ministério Público fosse atuante e se o Judiciário fosse rápido, nós não teríamos condições de, em termos de presídios, de talvez contemplar 1/10
da população condenada. Nos crimes de colarinho branco, evidentemente que, primeiro, as penas são menores. A lei de colarinho branco, até então existente, e o Mariz sabe disso, é uma lei anacrônica, com tipos e normas penais em branco, péssima redação, feita ainda no período autoritário, apesar de ser editada já no regime democrático. Leis que remetem para outras leis e, às vezes, até outros diplomas administrativos que não configuram leis para que possam ser aplicados. Dos 31 tipos penais da lei de colarinho branco, não mais do que 16 chegaram aos tribunais, 16 ou 17, sendo que 80% estavam voltadas para 2 ou 3 tipos penais, como gestão fraudulenta, gestão temerária. E qual é a proposta do senhor, mas ministro? nesse ponto, eu tenho aqui um levantamento sobre o que crimes que vão ter, né, por esse anteprojeto. Aumento de pena e redução de pena. E você tem aqui um cenário em que todos os crimes contra o sistema financeiro vão ter uma redução de pena pela proposta da comissão. Num momento em que, com a crise financeira mundial, você tem vários casos de suspeitas de indícios de fraude que estão sendo investigados pelo Banco Central. Quer dizer, essa resposta é uma resposta para conseguir punir por uma legislação penal menos dura para o criminoso? Mas veja bem que nesses crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a ordem tributária, tributos, que na verdade eu tenho uma visão muito particular, crimes contra a ordem tributária, na verdade, é um instrumento de cobrança do Estado através do direito penal. Agora, o que nós privilegiamos não foi a pena restritiva de liberdade, mas se privilegiou a multa e a restituição dos bens, ou pelo menos, ou integralmente, ou no seu valor correspondente. Porque nesse tipo de criminalidade, colarinho branco, pesa muito mais aquilo que é tirado do bolso, o que tem que se retornar aos cofres públicos, do que propriamente uma pena restritiva de direitos ou mesmo uma pena de prisão, porque não é um crime cometido com violência. Agora, alguns crimes praticados contra o erário, de alta lesividade social, esses são punidos com prisão. Por exemplo, no meu estado do Rio Grande do Sul, há pouco tempo, havia uma organização criminosa que lesava a entrega de medicamentos para os hospitais da rede pública, ou entregando medicamentos falsificados, ou com validade vencida, ou em quantidade menor do que aquela licitada. Quer algo que tenha maior lesividade social do que não entregar medicamentos para a rede pública, pessoas que necessitam, idosos, crianças, para a sua própria sobrevivência? Bom, esses são tratados de forma um pouco diferente. Ministro, mas não são 2 pesos e 2 medidas aí? O ladrão comum, ladrão de galinha, cadeia. O ladrão do colarinho branco só devolve o dinheiro e pronto? Veja bem, o furto responde por 38% da população carcerária. Furto não é roubo praticado com violência. No anteprojeto, isso é uma distorção do sistema penal brasileiro, privilegiando os crimes contra o patrimônio, por menores que sejam. No anteprojeto do Código Penal, furto só se dará mediante representação do lesado. E se ele tiver o bem reparado, a pena é imediatamente extinta. Não há ação penal. A quem ele vai representar? A vítima? A quem vai representar? A vítima? Vai representar quem? A polícia? Sim, Para sim. quê? Representar não vão fazer a nada, polícia. não vai ter nada, nenhuma investigação. O senhor está dizendo que apenas 10% dos homicídios são levados adiante em termos de processo? Mas é... Sim, imagine o furto, então. Veja bem, hoje em mas se o dia, código, assim, ministro, vai fazer um boletim de ocorrência se o que código não furtaram a sua tivesse a carteira. previsibilidade, Fausto, nós temos que ter a previsão. Hoje, quantas pessoas estão presas por furto? Eu estou dizendo que é em torno de 35% a 38% da população carcerária. Houve algum inquérito, houve Então, uma e colarinho houve uma branco? Condenação, Qual ou prisões o percentual temporárias. do colarinho branco que está recolhido?
Não, aí... Nenhum. Eu acho que em relação ao Seja colarinho franco, ministro, branco, nenhum. que eu conheça, nenhum. Seus pares Porque- não condenam o colarinho branco. Não, nós temos várias condenações no STJ Mas, em que... Mas Com reclusão? não tem. Não reclusão. Ah, então Por, está respondido. essas Ministro, penas agora, foram substituídas por restritivo de direitos, foram por suspensão de atividades em relação a contratações, a licitações, e houve até devolução de dinheiro. Veja bem, há pouco tempo, o STJ confirmou uma condenação de um ex-senador à pena de 36 anos de reclusão. Ainda não chegou De um ex? senador. Não, Luiz Estevam. Essa pena não transitou Luiz em julgado Estevam. ainda. 36 anos, mas não ficou Acertou, preso. vai Claro, devolver, é claro, pode mas ser, aí o sim. sistema, as condições de aplicação, o regime de progressão, tudo isso é um contexto, e mais, a prescrição. Prescrição, realmente, hoje, para alguns tipos de crime e para o andamento do processo em função da polícia, do Ministério Público e da Justiça, a prescrição hoje, para alguns crimes, como formação de bando e quadrilha, pena máxima de 3 anos, evidentemente que esses crimes prescrevem. Por isso que nós colocamos no Código Penal o tipo penal previsto em tratados internacionais celebrados pelo Brasil, crimes de organização Ministro, falar criminosa. nisso, Ministro, nós estamos discutindo aqui pena, sanção, cadeia, não é? Então nós estamos discutindo o pós-crime. Exatamente. Não há de se discutir um pouco os modos e os meios de se evitar o crime? Claro que Eu há sim. 50 anos ouço só um discurso pós-crime. Punição. Parece que o crime pode ocorrer desde que se puna. Nem se pune e nem se deixa de evitar o crime. Nós precisamos discutir um pouco o porquê do crime e quais os caminhos para evitá-lo. Nós não discutimos o antes-crime, nós só discutimos o pós-crime. Então eu coloco isso para a sua Claro, consideração. eu concordo. Políticas públicas, cuidar da criança carente, Veja bem, nós não mudar a temos... ética na sociedade para o corrupto deixar de ser corrupto, enfim, precisamos discutir um pouco isso. Nós temos deficiência, falta de investimentos públicos na educação, na saúde, na habitação, na injusta e odiosa discriminação de renda ainda existente Maior de tudo. no país, talvez a maior da América Discriminação. Latina e uma das maiores do mundo. E aí ele me pergunta, só o preso, só o pequeno E é furto verdade, da né, cadeia? ministro? Eu concordo, isso ocorre. Agora, essas políticas públicas precisam ser implementadas. Nós vemos isso diuturnamente em campanhas políticas. Até se isso nessa não for sensação- feito, o Código Penal na vai ser sensação de ocupado ética por que tudo, deve ter em relação não é? aos crimes de corrupção, né? Digamos, na conscientização da sociedade em relação ao que é um patrimônio público, o que é dinheiro público, onde ele deve ser investido. Eu concordo plenamente que o Brasil está anos-luz atrás de países que não são até tão desenvolvidos como o Brasil, mas que têm políticas voltadas para a prevenção da criminalidade. Mas, ministro, nesse anteprojeto do Código Penal, ele parte do pressuposto, voltando à pergunta do Maris, punir diminui o crime? Bem punir diminui o crime? Não. Então, o que é essa Veja punição? É uma crueldade? Porque A sensação de impunidade é que incentiva a criminalidade. Ou seja, saber que não vai ser punido. Isso demanda políticas públicas de âmbito geral. Agora, é preciso que nós tenhamos, pelo menos, uma plataforma, uma lei penal bem feita, uma lei processual penal também adequada. Porque se nós não tivermos um tipo penal claro, que o cidadão possa ler e conhecer, isso também dificulta toda essa concepção. Agora, se o tamanho da pena isolasse a criminalidade, nós não teríamos mais a prática de vários Mas crimes. nesse tidos sistema como penal que hediondos. está surgindo, não é um sistema também de classe, de privilégios? Porque 38%, o senhor falou aqui, é furto, é ladrão de galinha, é porcaria. Crime de corrupção, crime de colarinho branco, eles são ricos, eles têm advogados, eles não vão em cana, então se privilegia o rico
e se prejudica o pobre. É isso que vai continuar acontecendo ou não? No anteprojeto, não. Porque nós... Mas o senhor falou que não vai... Veja bem, mas peraí, voltando aqui, um dado interessante. Em 2010 e 2011... Nós tratamos dos crimes contra a administração pública, houve um aumento considerável de penas, tipos penais mais claros, juntamos a corrupção ativa e a corrupção passiva, porque até então se pune o corruptor passivo e não se cumpre o corruptor ativo, e mais, um tipo penal que também é polêmico, porque muitos não querem que ele venha para o Código, é o enriquecimento ilícito, que está previsto na Convenção da ONU contra a Corrupção e que o Brasil foi signatário. O que vem a ser o enriquecimento ilícito? É aquela pessoa, aquele servidor público, e aqui o que eu falo, servidor público é lato sensu, aquele concursado, comissionado ou eleito, é o agente político, que tem um patrimônio, que ostenta um patrimônio, usufrui de um patrimônio, ou adquire um patrimônio absolutamente incompatível com seus rendimentos diretos ou indiretos, e que ele não possa justificadamente comprovar. Pena 1 a 5 anos, se não for cometido um crime mais grave. Mas, doutor, Tenho a impressão que isso abre uma gama de possibilidade em relação aos crimes de corrupção para que eles sejam investigados. Até porque, pessoal, só para terminar, todo funcionário público, todo servidor público lato sensu é obrigado a apresentar, desde a sua entrada no serviço público até a sua saída, a sua declaração de bens e rendimentos. Desde o mais modesto Barnabé até a presidente da República, é obrigado a fazer isso. E ministro do sobre isso STJ eu queria também. fazer uma questão que quer dizer, o patrimônio é descoberto, o enriquecimento sem lastro. A comissão já está sofrendo um bombardeio, principalmente da classe dos advogados, que considera isso uma inversão do ônus da prova, argumentando que isso seria inconstitucional. Eu gostaria que o senhor explicasse como compatibilizar essa crítica de uma ala dos advogados com essa pretensão contra o colarinho branco. Na comissão, e tinham 7 advogados da comissão. Claro que nem todos foram favoráveis, mas muitos deles foram. Acho que não há nenhuma inversão. Primeiro, a obrigação da declaração de bens e rendimentos. Cumpre ao Estado acusador, no caso desse, provar ele, Estado acusador, primeiro, a existência desses bens. Cumpre a acusação provar que o rendimento auferido pelo servidor é incompatível com a aquisição desses bens. E cumpre a acusação provar que a fundamentação, a explicação dada por esse servidor para a aquisição dos bens é insuficiente. Logo, num ponto de vista da comissão, não há inversão do ônus da prova. Ministro, voltando um pouquinho à questão da justiça elitizada, em 2010 e 2011, o CNJ divulgou isso, o Conselho Nacional de Justiça, de que quase 22 mil pessoas foram soltas porque estavam presas indevidamente. De outro lado, você tem um Estado que não consegue nem arrecadar as multas aplicadas contra empresas que descumprem Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Práticas Anticoncorrenciais, etc. Quer dizer, se continua no mesmo modelo de lei penal em que o cidadão que não tem recursos, ele vai ser preso indevidamente ou vai ser preso e não consegue ser solto porque a execução da pena dele não é acompanhada. E, de outro lado, a multa para o crime do colarinho branco não é sequer cobrada de fato, porque o Estado não consegue fazer isso diante de vários recursos e etc. Quer dizer, qual é a solução? É uma distorção do sistema, não tenho dúvida nenhuma. Eu concordo integralmente contigo. Esses mutirões carcerários que o CNJ realizou, basicamente, ele pôs em liberdade quem? Pessoas que estavam cumprindo prisão temporária, sem condenação, misturados com criminosos condenados. Ou com prisão temporária propriamente dita, prisão provisória, ou até ainda com prisão preventiva. Prisão preventiva que deve ser feita apenas para que não seja obstaculizada a obtenção de provas, para que não haja ameaça a testemunhas ou que não haja possibilidade de fuga.
Esse é o sistema carcerário brasileiro, para os quais concorrem o Judiciário, o Executivo, e aí leia-se, Ministério da Justiça, governos estaduais. Há também uma leniência e uma falta de defensoria pública no Brasil. São Paulo, a defensoria pública ainda é exercida, em boa parte, pelos advogados. 50 mil, ministro. Advogados no convênio da assistência judiciária. Exato, eu sei. 50 mil. Recebendo cada um deles, em média, R$3.000 por mês. Eu sei que isso é, mas já deveria ter Claro, a instituição. foi o último estado da federação, ou o penúltimo estado a instalar. Eu acho que é Santa Catarina. Santa Catarina agora está sendo instalada. Então veja foi bem, São Paulo e Santa Catarina. São Paulo e porque os Santa dois Catarina, não estavam- exato. a deficiência de defensorias públicas, a leniência também do Ministério Público. Vocês não podem pensar no Ministério Público apenas aqui do Estado de São Paulo, tem que pensar no Ministério Público do Norte e Nordeste, que muitas vezes não tem essas condições e muito menos a efetividade que tem por centros mais desenvolvidos. Enfim, se nós fôssemos analisar isso de uma maneira conjunta, de todas as causas, efeitos, evidentemente que nós ultrapassaríamos em muito a simples codificação do direito penal e a tipificação de condutas. Ministro, de que adianta aumentar essa pena máxima de 30, 40, 50 anos se o preso vai sair de lá e vai reincidir? Vai cometer novos crimes. Não são elevados os índices de reincidência, 80%? O que adianta isso? É uma história para inglês ver, né? Nós estamos aqui falando coisa que daqui a 20 anos vamos estar de novo aqui falando isso. Nós não temos aqui, Enxugando nós gelo, estamos como diz o voltando, Dr. política de ressocialização. Lembra que o CNJ lançou um programa Começar de Novo. Aquele programa que, de maneira incipiente, propiciava que empresas contratassem egressos do sistema penitenciário. E esses acordos foram feitos com várias indústrias, com os organizadores da Copa do Mundo, na construção dos estádios, etc. Mas, quando o condenado sai da prisão, ele, em boa parte, já sai comprometido com o crime. Com o crime, porque ele deixou dívidas com seus ex-colegas detentos, deixou uma família na rua ameaçada e praticando, às vezes, os crimes. Enfim, isto é uma política que nós... Agora, porque isso ocorre, nós não podemos cruzar os braços. Não podemos aumentar as penas restritivas, nós colocamos uma regra prospectiva para o futuro, sabendo que isso não vai ser implementado. Na parte geral, nós estamos resgatando alguns compromissos de tratados internacionais para que todo preso tenha cela individual. É uma quimera? É, hoje. Agora, e prender menos, ministro? Prender menos. Prender menos. Prender menos pobre, menos autor de furto. Só complementando, pegando uma carona na pergunta. Qual é o objetivo desse anteprojeto? Nós temos hoje cerca de 500 mil de pessoas presas. Com esse anteprojeto, vai diminuir o número de pessoas presas? Vai aumentar? Qual que é o objetivo? Não, o objetivo não é... Quando se faz o Código Penal, nós temos que ter a política criminal como um todo, na parte geral, a tipificação das condutas que são lesivas à sociedade e a organização de um sistema. O que o Código teve por intenção é fazer com que apenas aquelas condutas de alta lesividade social leve a pena privativa de liberdade. Teoricamente, diminuiria o número? Teoricamente, sim. Ministro. Na prática, vamos ver como vai ser operacionalizado, se o Congresso não modificar essa tendência para, talvez, fazer em vez dessa redução, fazer, digamos aí, um arroxo maior na aplicação das penas. A parte do colarinho branco no Congresso, vamos conferir, já né? caiu. Vai cair tudo, né, ministro? Fausto, vamos... Ou o senhor tem alguma esperança? Tem. Tem? Puxa, porque, veja bem, nós demos uma feitura hoje muito mais clara aos tipos penais da lei do colarinho branco. Muitas das figuras foram mantidas, mas com uma linguagem mais clara, mais inteligível. Eu não acredito que o Congresso Nacional, pura e simplesmente, revogue a lei dos crimes contra o sistema financeiro. Evasão de divisas, gestão fraudulenta.
porque isso vem comprometer a confiança, a credibilidade nas instituições bancárias, no movimento financeiro dos investidores. Isso é pernicioso não só para a pessoa que sofre as consequências de um crime, mas o próprio Estado brasileiro na condução de sua política econômica. Certamente o Congresso não terá a coragem de revogar a lei do colarinho branco. É Nós preciso vamos que agora haja bom para... senso. Com licença, doutora, depois a senhora faz a pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o ministro Gilson Dipp. Até lá. O Roda Viva fala do novo Código Penal com o ministro Gilson Dipp, que coordenou a comissão que fez o anteprojeto. Ministro, eu queria tocar em alguns, são vários pontos do novo Código Penal, que o senhor explicasse as mudanças e fizesse uma rápida defesa, para a gente poder tocar em vários pontos. Descriminalização do consumo de drogas. O que é isso? Bom, é uma tendência mundial. Hoje, a lei de drogas já não tem pena privativa de liberdade para o usuário. Ele tem uma pena restritiva. Na verdade, ele deveria ser internado ou, dependendo do caso, a critério do juiz, mandar uma psicóloga. Hoje, na verdade, o juiz, ao pegar um usuário, ele dá uma carraspana, ele vai embora e continua tudo na mesma. Nós chegamos à conclusão de que para aquele que usa a droga e exclusivamente para uso próprio, essa conduta deveria ser descriminalizada. Numa quantidade a ser aferida pela autoridade médica, enfim, numa quantidade correspondente a 5 dias para o uso próprio. E mais, agora, essa descriminalização para uso próprio não poderá ser efetivada o consumo, o uso, perto de escolas, perante crianças ou perante adolescentes. Eu pergunto, onde hoje qualquer evento público não tem a presença do adolescente? Desde os estádios de futebol, dos cinemas, do teatro, dos bares, a presença do adolescente é uma constante. Então, essa descriminalização tem algumas restrições. Inclusive, o juiz pode examinar as circunstâncias do caso, pode examinar também os antecedentes do usuário e, mais, o gênero de drogas a ser utilizado. Estamos dando ao juiz aí uma ampla possibilidade de verificar se aquela pessoa realmente é usuária dentro dessas condições. Eutanásia, direito à eutanásia. A eutanásia já existia no Código anterior muda? como um privilégio, ou seja, uma diminuição de pena para aquele que praticasse um determinado homicídio mediante relevante fator moral. Não usava o nome de eutanásia. A comissão resolveu dar nome aos bois. Todos os tipos penais hoje têm o seu nome juris. Não tem um tipo penal que não tenha a sua denominação. É aquela hipótese que nós sabemos do doente terminal, desenganado, sem qualquer possibilidade de sobrevivência, que está sofrendo desmesuradamente com um tratamento que não lhe vai dar outra solução que não a morte e que pede, se ele estiver nas suas faculdades mentais, doente imputável e das suas qualidades morais ou qualidades mentais e que pede a pessoa para ter uma morte acelerada. É chamada morte piedosa. Pena muito menor da que a do homicídio. Eu acho que é 2 a 4 anos. E com uma possibilidade. Se a pessoa, o agente indutor da morte, for parente ou tiver laços de afeição com
o doente terminal, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Por fim, terrorismo. Terrorismo não existe no Brasil, até onde a vista alcança. E o anteprojeto tipifica o terrorismo. Isso não dá margem a uma manobra, à repressão de movimentos sociais. Para conversar, o MST vai lá e ocupa uma fazenda. Pode ser caracterizado como terrorismo isso? Claro que não. Veja bem, eu sempre fui contra a tipificação de terrorismo, porque o Brasil, felizmente, não teve a experiência de outros países que sofreram na carne as barbáries do terrorismo. Mas veja bem, nós estamos às vésperas de grandes acontecimentos internacionais no Brasil, esportivos e não esportivos. Temos aqui Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, visita do Papa. E participando desses eventos grandiosos, principalmente esportivos, nós temos pelo menos 3 países que sofreram na carne a barbárie do terrorismo. Estados Unidos, no 11 de setembro, a Espanha e o Reino Unido, na explosão do metrô e dos trens. O Brasil está gastando quantias inimagináveis na segurança pública. Hoje, se o Fausto ou durante a Copa do Mundo for entrar no estádio, ele poderá ser identificado pelas suas digitais ou pelos seus lindos olhos. E se ocorrer uma hipótese dessas nefasta, o Brasil sequer tem um tipo penal para dar andamento a um processo. O Brasil não pode ficar num berço esplêndido esperando que aconteça um fato desses. Agora, tivemos a preocupação, e a ideia foi minha na comissão, de que sabemos da preocupação de setores do governo e do legislativo de que esses atos de terrorismo, causar terror em alguém através de uma série de condutas, poderiam incriminar os movimentos sociais. E fizemos num parágrafo do tipo penal, que não seriam criminalizados como terrorismo aqueles atos praticados com objetivos sociais, com objetivos reivindicatórios, dentro da proporcionalidade das reivindicações. Isto não seria considerado terrorismo, porque nós não podemos comparar terrorismo com atos de movimento social. Pode haver um movimento social que pratique um crime, a invasão de uma fazenda, danos materiais, crimes contra a propriedade material, ou a pé, um homicídio, ou lesões corporais, mas não terrorismo. Agora, o importante, Conte, é que, ao mesmo tempo que tipificamos o terrorismo, nós tivemos a ousadia de propor concomitantemente a revogação de uma lei que trata, sim, de atos terroristas, mas uma lei que ninguém gostaria de ressuscitar e de aplicar, que é a famigerada Lei de Segurança Nacional. Ministro, aproveitando aqui a pergunta, já que a gente está falando de Copa do Mundo, desses eventos todos, tipificar o terrorismo nesse momento é importante, mas não é importante também responsabilizar criminalmente a pessoa jurídica, a empresa que comete ato de corrupção, porque a gente tem aí milhares de obras sendo feitas. Já está. O anteprojeto, e aí também não foi uma unanimidade na comissão, criou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Você viu alguma chance de passar? Eu acho que tem. Eu sou otimista. Eu diria assim, tudo que nós colocamos no anteprojeto, debatido, polêmico, todas têm imensas chances de passar. Se passou no âmbito de uma comissão que tinha advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, membros da academia, estudiosos, se isso conseguiu ter um certo consenso, evidentemente um consenso um pouco mais difícil poderá se dar no parlamento. Eu sou otimista por natureza. Mas a responsabilidade penal já existia na pessoa jurídica para os crimes ambientais. E nunca foi aplicado. Como que não? A lei dos crimes ambientais. Alguém foi preso? Eu fui relator. Só foi preso aquele pessoal. Foi preso aquele que tirou um pedaço da casca de árvore para fazer um chá. Aquele foi preso. Não é, veja bem, a responsabilidade da pessoa jurídica é naqueles crimes ambientais em que há digamos, uma lesividade muito grande ao meio ambiente e onde não se pode apenas incriminar o eventual diretor ou mandante, aquele que praticou o ato em nome e em favor da pessoa jurídica. Há, sim, condenações a pessoas jurídicas, claro, penas compatíveis
com as características da pessoa jurídica, ou seja, pena de multa, pena restritiva de direitos, impossibilidade Por que não de deixar isso participar no âmbito administrativo, de licitação. ministro? Eu acho que só no direito administrativo isso não funcionou. Se o senhor me permite, Porque, o núcleo veja do bem, direito penal é o comportamento, é a conduta, não é isso? Sim. É a conduta de um lado e o elemento subjetivo do outro, o dolo. Pessoa jurídica não tem dolo, pessoa jurídica também não tem conduta. Então, é melhor punir penalmente os responsáveis pela pessoa jurídica e a ela dedicar sanções administrativas. Mas, ministro, A sanção Fechamento da administrativa, veja bem, isso não é privilégio do Brasil. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas existe em vários países da Europa. As pessoas em grandes corporações, elas são voláteis, elas mudam a todo momento. Agora, a dignidade penal, o estigma penal a uma pessoa jurídica que os seus diretores, os seus empregados cometeram crimes, digamos assim, o estigma penal é muito maior do que o estigma administrativo, mesmo que as penas sejam muitas vezes coincidentes. Proibição de licitar com o poder público, impossibilidade de ter financiamento em bancos públicos, suspensão de suas atividades, interrupção de suas atividades, enfim, mas na conotação penal... É um carimbo, então. Nós tivemos aqui o artigo 173, se não me engano, da Constituição, já previa a responsabilidade penal, a responsabilidade da pessoa jurídica em crimes contra a ordem financeira, a ordem econômica e o direito do consumidor. Nós ampliamos, também não foi consenso, para a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes contra a administração pública. Leia-se, corrupção. Mas, ministro, na lei de improbidade já existe essas sanções aí que o senhor acabou de dizer, né? Da proibição de contratar o poder público e tal. Mas as empresas, as empreiteiras principalmente, elas constituem outras empresas, né, com laranjas e continuam aplicando aí os golpes, continuam sendo contratadas pelos mais variados entes. Então, de que adianta tudo isso? Fausto, a lei de improbidade administrativa, apesar de ter uma característica, não é uma lei civil. Uma lei civil. Não deu certo. Eu acho que deu certo. Ela foi um avanço. Talvez as consequências e a efetividade pudessem ser melhor. Agora, o que nós temos, se foi constituído laranja, etc., é uma melhor persecução, tanto no âmbito administrativo, civil, como no caso do penal, uma melhor investigação. Hoje nós não temos essas condições através dos órgãos institucionais envolvidos na investigação e da persecução penal. Então, isso volta para o mesmo fato, a insuficiência das políticas públicas em matéria penal. E, claro, que só a lei não vai resolver, mas temos que ter a lei, porque se houver uma melhora desse sistema e não tivermos a lei clara e incisiva, também voltaremos a um círculo vicioso. Eu gostaria de fazer uma... Só um minutinho, por favor. A doutora fazer um segundo. Uma complementação no tocante à questão dos crimes ambientais. Foi salientado, né, que só é punido aquele que tira a casca para fazer o chá, mas eu gostaria de dizer que o judiciário tem punido, e muito seriamente, inclusive aquele grande empresário que promove devastação das áreas, e ele é punido penalmente, inclusive, também a repor, né, a replantar, a restaurar todo aquele terreno. Então, o judiciário está preocupado com essa questão ambiental e ele tem demonstrado. Não só nos pequenos casos, mas também como nesses casos de maior amplitude. Eu só queria complementar para não deixar assim aquela impressão de que o judiciário não pune, né? Porque já é levantada aquela questão, só o pequeno está na cadeia, o colarinho branco não está. Mas eu vejo que houve essa preocupação, aliás, até houve uma pergunta do colega no seguinte sentido, se o código, ele seria na vertente de não prender tanto, né, para que não houvesse essa massa carcerária tão grande cá no Brasil. Mas eu acho que houve essa preocupação. Já na pergunta que foi feita contra a descriminalização do uso né, de drogas, já é uma questão em que vai reduzir, ou vai haver uma redução significativa. E também na questão do furto, que Vossa Excelência mencionou que 38% dos presos hoje são presos por furto. Agora, com a nova legislação, com o anteprojeto, essa questão do furto ele toma outro rumo.
depende de representação. Se eu for bastante significante, até a pena é extinta. Se for feita devolução e a vítima aceitar, a pena também é extinta. Então, eu acredito que com essas providências, né, com essas tomadas de posição no anteprojeto, tende a diminuir a massa carcerária dos pequenos infratores e aumentar daqueles que cometem outros crimes de maior importância. É que nós esperamos. E quanto à lei dos crimes ambientais, nós procuramos trazer para o Código Penal essa lei. Os ambientalistas não estavam concordando tanto, porque diz, olha, vamos rediscutir a lei dos crimes ambientais num Congresso Nacional onde a bancada ruralista pode boicotá-la. Eu explicava, é preciso que os crimes ambientais venham para o grande sistema do Código Penal para dar-lhe dignidade. E boa parte dos tipos penais foram mantidos. Outra parte nós consideramos ou desqualificamos para apenas infrações administrativas. Mas a proteção ambiental e os crimes ambientais é uma tendência e uma preocupação mundial. Mundial. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já já com o ministro Gilson Dipp. No centro do Roda Viva, o presidente da Comissão de Juristas que elaborou o novo Código Penal, o anteprojeto, o ministro Gilson Dipp. Uma pergunta do Percival de Souza. Ministro, nós sabemos que se multiplicam os casos de extorsão mediante sequestro, cativeiro, resgate, etc. No anteprojeto, criou-se uma figura que eu gostaria que o senhor explicasse qual o objetivo. É o desaparecimento forçado. O que é isso, ministro? O Brasil não tinha, na sua legislação penal, de maneira clara e explícita, crimes contra os direitos humanos, crimes contra a humanidade. Tipificação de genocídio, tortura com mais clareza, mas o desaparecimento forçado como tipo penal, a inovação do anteprojeto. E agora eu estou na Comissão Nacional da Verdade. Estamos tratando diuturnamente desses casos. O que é o desaparecimento forçado? É um tipo penal que tem várias legislações no mundo, Tratado de Roma, Direito Penal, o Tribunal Penal Internacional. É aquela pessoa que foi sequestrada, desaparecida, trazida para fins de tortura ou até para a morte. E o desaparecimento forçado é aquele crime de caráter permanente, em que, enquanto os familiares não sabem onde estão as pessoas, se estão vivas, se estão mortas onde estão os corpos, aquele direito sagrado do direito da personalidade fora do direito material, que é o direito à sepultura, nem isso é dado. Então, o desaparecimento de pessoas e cujo paradeiro não é informado e cujo destino é desconhecido, constitui hoje crime. E mais, enquanto a pessoa desaparecida não for encontrada ou o seu cadáver não for encontrado, o crime persistirá. Logo, o crime tem caráter permanente. Agora, na prática, por exemplo, um sequestrador ou um grupo de sequestradores capturou alguém e está em cárcere privado. Se recusa a informar onde a vítima está. Essa figura do desaparecimento forçado se ajusta a essa situação? Poderá, porque a pessoa desaparecida não precisa estar necessariamente morta. Mas aí não há uma absorção? Ele poderá estar em local não conhecido. Não há uma absorção? O sequestro não absorve? Não, porque isso serão tipo de crime geralmente praticados durante as ditaduras. Não é um sequestro para extorsão de dinheiro. A pessoa está viva e eu quero dinheiro. Este é um crime de lesa humanidade. Esse é um crime contra a humanidade e contra os direitos humanos. Ministro. Nada a ver com
o sequestro para obtenção de valores. Ministro, falando no tema do desaparecimento, dos desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade, a qual o senhor integra, o senhor acredita que vai chegar onde? A comissão acredita que vai conseguir descobrir o quê? Abrindo os arquivos militares. O senhor acha que a gente deve ter a ilusão de que estão até hoje arquivados documentos que indiquem o paradeiro de desaparecidos políticos? Fausto, a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela estabeleceu alguns parâmetros para a sua atuação. A comissão não tem fins punitivos, persecutórios e muito menos jurisdicionais. O que se espera é que as graves violações dos direitos humanos sejam devidamente esclarecidas para recuperar a memória histórica e a verdade. Custou muito a ser criada a Comissão da Verdade, mas ela foi criada aqui no Brasil, porque no Chile, por exemplo, um mês depois da queda de Pinochet, já havia a Comissão da Verdade. Por outro lado, nós estamos, com esse atraso, herdando um vasto material já examinado por outras comissões, como a Comissão da Anistia, Comissão de Mortos Desaparecidos, inúmeros e vários documentos recolhidos ao Arquivo Nacional, aos arquivos estaduais, uma vasta e imensa bibliografia sobre o período de exceção, de repressão. A comissão, ela vai procurar esclarecer as graves violações, mas esse esclarecimento não depende apenas da obtenção de novos documentos, e sim de interpretar, revigorar esses documentos e esses depoimentos já existentes. Eu tenho certeza que, no final desses 2 anos, que são poucos, nós teremos um novo Brasil. A anistia vale para a tortura? No anteprojeto do Código Penal, a tortura não é anistiada. No anteprojeto Qual é a opinião do senhor? Do Código Penal. A sua opinião? Nós temos hoje a lei de anistia, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e dita constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, nós não podemos avançar sobre esse tema. É um artigo expresso da lei. Minha opinião, nesse momento, não é pertinente eu dizer, porque a comissão é um ente que trabalha Mas aí não vai dar um conflito entre o que diz o anteprojeto do Código Penal e o que decidiu o Supremo? Acho que não, porque no Código Penal nós estamos tratando de tipos penais específicos. O que o Supremo disse é que a lei de anistia era constitucional, naquela ação de descumprimento de preceito fundamental. Agora, evidentemente que modificação legislativa e modificação do entendimento do Supremo Tribunal sobre qualquer tema, em determinada ocasião, em determinado momento, em determinadas circunstâncias, sempre é possível. Não, porque se o anteprojeto é aprovado dizendo que não pode ser anistiada a tortura, obviamente se cria uma outra situação, ou um conflito. Sim, mas aí nós teríamos que retroagir essa lei para crimes cometidos antes de sua vigência. É uma questão penal de alguma complexidade. Ministro, no tocante à Comissão da Verdade, de que Vossa Excelência faz parte, eu acredito que esteja sendo buscado um acervo documental. Vossa Excelência diz que, na verdade, não é necessário novos documentos, mas sim a interpretação daqueles que já existem. Eu tenho como um trabalho assim muito difícil, um trabalho que vai exigir muito de cada um, o tempo também é exíguo, não existe o caráter punitivo. Mas eu só gostaria de saber aqui se já foi sentida pela comissão alguma espécie de resistência de algum segmento da sociedade ao trabalho da comissão? Ou não. Se há um compartilhamento de... Não houve nenhuma resistência expressa. Eu diria que poderia haver, talvez, maior colaboração. Mas o importante é que toda a sociedade brasileira tem agora uma nova convicção e uma nova interpretação do passado recente. Criação de comissões da verdade no âmbito dos governos estaduais. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Comissões da verdade no âmbito das assembleias legislativas. São Paulo, no Rio, tem o projeto que vai ser votado essa semana. No âmbito das universidades, no âmbito das sessões da Ordem dos Advogados do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. E mais, com fatores determinantes. O objetivo da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo é procurar recuperar o arquivo dos advogados que atuaram na defesa de presos políticos. Trabalho maravilhoso. Talvez ninguém conheça mais essa dramaticidade humana do que o torturado, o torturador e o advogado que defendeu. A comissão da OAB do Rio de Janeiro tem outro escopo. É apurar a participação do judiciário no período da repressão, em especial das auditorias militares. Então, vejam, nas universidades, na UNB, agora aqui na USP, não sei se já estão fazendo... O judiciário foi omisso na ditadura? Foi cúmplice? Eu não diria que tenha sido omisso ou cúmplice. Ué, o que foi, as condições daquela época, elas foram dramáticas para o judiciário. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal foram aposentados compulsoriamente e inúmeras e não divulgadas aposentadorias nos tribunais de justiça e mesmo em juízes de primeiro grau. Enfim, era um período em que a democracia estava praticamente aniquilada. Mesmo assim, o judiciário atuou. Por exemplo, o Superior Tribunal Militar concedendo inúmeras ordens de habeas corpus. A Comissão da Verdade está obtendo a colaboração dos chefes militares ou está obtendo evasivas, deixa para lá? Está colaborando? Eu diria que está no início. Não, mas está colaborando no início ou não colaborando no início? Por enquanto, está colaborando. Está colaborando. Vamos ver se essa colaboração tende a aumentar à medida que nós vamos aprofundando, principalmente em termos de documentação. Mas, por enquanto, aquilo que se foi pedido está sendo entregue. Evidentemente que deverá haver complementação. Vamos ver se existem também alguns documentos que nós esperamos que existam, que podem... A Comissão da Verdade cogitaria convocar os comandantes militares para prestar depoimento? Nós não pensamos, não deliberamos, nós somos apenas 7, não deliberamos nada em relação a isso nesse momento. Agora, nós temos... Nenhuma Comissão da Verdade na América Latina e talvez no mundo tenha tido tantos poderes como a nossa, em termos de convocação, em termos de requisição de documentos, mesmo aqueles do mais alto sigilo. Ministro. E nós estamos imbuídos de que nós vamos usar de nossas atribuições. O coronel Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE entre 71 e 74, período que o Percival cobriu muito a repressão, ele foi convocado para depor na comissão. Não, ainda não. O doutor José Carlos Dias me disse que ele já foi convocado, que é integrante da sua comissão. Acho que ele poderá ser convocado, ainda não foi convocado. E o senhor espera que ele diga alguma coisa? Que ele diga, eu fui torturador? Veja bem, como a comissão não tem caráter punitivo, como não tem caráter jurisdicional, evidentemente que nós sempre esperamos que tenha uma colaboração maior. Talvez essas pessoas tenham até necessidade de dizer alguma coisa para recompor um passado e até para recompor mesmo a sua própria identidade. Nós esperamos que aqueles que forem convocados possam trazer a colaboração efetiva à comissão. Posso voltar ao Código Penal? Vamos lá. E já peço desculpas, porque eu sei da sua opinião. Me repugna um instituto chamado o imputado colaborador. É a delação premiada que a mim repugna, com todo o respeito. Eu sei até que foi o senhor que trouxe para o Brasil. Esta figura do imputado colaborador, e a minha repugnância, na verdade, é pela leviandade de uma acusação falsa, em face aos benefícios que este imputado colaborador poderá ter, que poderá ser o imputado colaborador o principal responsável pelo crime, e com a delação, mentirosa ou não, ele se safa ou poderá se safar. Então, a pergunta que eu lhe faço, como blindar, o quanto possível, este instituto da falsa acusação, da leviandade, da injustiça, enfim? A delação premiada, ela existe
em vários países e no Brasil, inúmeras leis fazem referência à delação premiada. Não havia ainda, e há um projeto de lei nesse sentido, que está tramitando no Congresso Nacional, eu acho que é o projeto de lei das organizações criminosas. Mas já há uma lei da delação, já, né? Já há uma lei da delação. Sim, sim. Já existe uma lei. E no Código do Anteprojeto, se for bem, né? colocar também o colaborador. Né? A exemplo da barganha, que é um instituto também moderníssimo. Mas o que havia era uma falta de regulamentação da delação premiada. Independentemente da discussão ética, se o delator é um Judas, ou se não é, enfim, o que nós queremos dizer é que a jurisprudência, principalmente a jurisprudência dos juízes de primeiro grau, foram dando contornos à delação premiada. E isso veio para o Código. Primeiro, delação premiada não pode ser feita para crime furto, ladrão de galinha. Ela precisa ser decorrente de um acordo entre defesa e acusação, espontaneamente. É preciso que seja homologada pelo juiz, para que não haja abusos. E segundo, é preciso, e aí está dentro da apreciação do juiz, e agora vai estar na lei, que essa delação tenha efetividade. Não basta a pessoa delatar se não tiver efetividade, por exemplo. Vai se investigar a delação? Não, se ela é mais ou verdadeira menos ou não? as consequências da delação premiada, e ela não vale como prova isoladamente, evidentemente que não, ela precisa ser complementada por outras provas. Mas ela precisa ter efetividade. Por exemplo, chegar aos mentores de uma organização criminosa, porque senão será uma delação exatamente furada. Agora, doutor Diff, no mundo do crime, tem uma jurisprudência à parte, porque lá não vale Código Penal nenhum, vale a lei do cão. Delator está morto, ministro. É executado sumariamente. Não. Como funciona isso pragmaticamente? Bom, veja bem que há inúmeros casos, principalmente naqueles processos penais do caso Banestado contra CC5, que foram julgados pela Justiça Federal do Paraná, pela vara especializada e confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, em que a delação premiada foi utilizada. E que inúmeros, principalmente doleiros, usaram desse instituto. Eu tenho indicação de que muitos não quiseram nem ter a proteção policial, nem ser inserido no nosso ineficiente programa de proteção às testemunhas. É evidentemente que o risco de quem faz a delação, principalmente quando se trata de delação de crime organizado, é muito grande. Mas os benefícios poderão ser também consideráveis dentro da estrutura do judiciário. Eu temo pelas injustiças, ministro, pelas acusações falsas, eu insisto. Pode, mas eu aí ele assisto poderá a isso. ser responsabilidade por uma denunciação caluniosa, enfim. E tudo isso precisa ser previsto. Agora, é um instituto que não é novidade no Brasil. O senhor não acha que isso está vindo junto com interceptação telefônica, delação? Isso está substituindo a investigação? Eu Hoje não há concordo, mais eu investigação. Essas provas, principalmente interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telemática, elas estão se banalizando. Banalizando. Ou seja, muitas vezes a polícia deixa de investigar, deixa de fazer um trabalho de campo para se valer imediatamente da interceptação telefônica autorizada pelo juiz. Então é preciso que haja mais comedimento. Primeiro, na fundamentação do pedido de interceptação e, principalmente, na decisão fundamentada pelo juiz da sua manutenção, da sua criação e de sua prorrogação. Agora nós vamos ter que fazer um rápido último intervalo e voltamos daqui a pouco para encerrar o Roda Viva.
Esse é o último bloco do Roda Viva e, infelizmente, temos que encerrar o programa. Nosso tempo acabou. Agradeço a presença do ministro Gilson Dipp, da Cristine Prestes, da desembargadora Salete Somariva, do Fausto Macedo, do doutor Maria de Oliveira, do Percival de Souza, do Paulo Caruso, dos tuiteiros, telespectadores e plateia. Uma boa noite, ministro, e até a próxima semana.